Abra sua Bíblia em Atos capítulo 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, escrito pelo Dr. Lucas, Atos 16, a partir do verso 30 e o 31. Apenas esses dois versículos, mas convido você a permanecer com a sua Bíblia aberta, para nós estarmos acompanhando alguns textos. Atos 16, versos 30 e 31. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Amém. Pai, muito obrigado, Deus, pela tua palavra lida nesta hora. Fala, Deus, ao nosso coração. Ó Deus, que o Senhor venha de maneira muito especial falar, ó Deus, a cada coração aqui nesta noite, porque nós necessitamos de ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Até chegar nesses versículos 30 e 31, Lucas relata sobre a conversão do carcereiro, quando podemos observar que Paulo e Silas, eles foram açoitados, foram presos, e lá por volta de meia-noite, diz o texto, que eles começaram a cantar, eles começaram a orar, começaram a adorar ao Senhor, independente do momento em que eles estavam passando, mas eles reconheciam ali a autoridade, a soberania de Jesus, de Deus na vida deles. E aquele momento foi algo tão extraordinário que diz a Bíblia que houve um grande terremoto, e as cadeias se abriram, as correntes foram soltas, foram libertos os presos, e o carcereiro estava ali, e naquele tempo, se um deles fugisse, aquele homem seria morto, ele e sua família. Então, naquele momento trêmulo, naquele momento de angústia, aquele momento de medo, ele sai, ele começa a gritar, ele começa ali acabar com a sua vida, e o Paulo e Silas diz: olha, não faz nada com você, estão todos aqui. O testemunho de Paulo e Silas, na adoração, no momento das adversidades, fez com que aquele homem reconhecesse e fizesse uma pergunta extraordinária: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Talvez seja essa a sua pergunta, talvez seja esse o seu questionamento. E eu pergunto a você: será que você tem a certeza de um lugar no céu para você? Quantas pessoas fazem essa pergunta, ou melhor, como é raro ouvir essa pergunta: como vou morar no céu? Como posso morar no céu? Porque as pessoas, elas pensam que ser membro da igreja, as pessoas pensam que ser apenas um adorador, as pessoas pensam que apenas frequentar a igreja garante a vida eterna. Mas isso é consequência de uma vida já entregue ao Senhor e com a certeza de que Ele irá morar no céu, a certeza do perdão dos seus pecados, a certeza da sua necessidade de encontrar um lugar no céu só através de Jesus, porque não há outra forma. Jesus estava deixando bem claro para o discípulo, João 14, quando ele relata: olha, não se turbe o vosso coração. Ele estava ali alertando que na iminência de passar pelo momento do processo da dor até a crucificação, Jesus estava alertando, consolando os discípulos. Ele diz: olha, e Tomé estava ali no meio e disse: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O que preciso fazer para ter uma fé sólida como a de vocês? Pergunta aquele carcereiro. Como que eu posso fazer, o que posso fazer para que eu tenha essa certeza de que nos momentos das adversidades da vida eu possa cantar, eu possa louvar o Senhor? E a resposta está exatamente no verso 31, quando Paulo e Silas disse: crê no Senhor Jesus. A resposta é Jesus. Você quer morar no céu? A resposta é Jesus. Você quer ser perdoado pelos seus pecados? A resposta é Jesus. Você quer ter uma nova vida? A resposta é Jesus. Você quer ter uma vida transformada pelo poder de Deus, pelo Evangelho de Jesus? Só através de Jesus. O Evangelho não consiste em ninguém, o Evangelho não conserta ninguém, mas ele faz uma nova criatura, ele muda, ele transforma.
E quando nós podemos olhar para esse texto, encontrando um lugar no céu, ao tomar posse da salvação, o pecador, ele reconhece o perdão para os seus pecados. Foi exatamente no versículo 30, depois trazendo para fora, diz: Senhor, que devo fazer para ser salvo? Foi uma pergunta extraordinária. E Paulo deixa bem claro que é necessário confessar os pecados. Aquele homem, ele reconhecia que era perdido, que ele estava perdido naquele momento em que ele estava vivendo. Você reconhece isso? Você reconhece que você é pecador, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você reconhece que o salário do pecado é a morte. Você reconhece que se você continuar no pecado, você vai para o inferno. Você reconhece que o pecado tem trazido tristeza ao seu coração, tem trazido amargura ao seu coração. Você reconhece que o pecado tem se distanciado de Deus. Você reconhece que o pecado tem levado você a uma vida de engano, a uma vida de aparência. Você reconhece que o pecado tem trazido para você inseguranças, incertezas. Você reconhece que o pecado tem colocado dúvidas no seu coração, dizendo que o mundo não vai acabar e que as coisas acontecem que são normais. Você reconhece que precisa de Jesus na sua vida. Só Jesus ele pode salvar. Aquele homem diz: como eu posso reconhecer isso? Ele tinha a convicção de perdido mediante ao testemunho de Paulo e Silas. Ele olhando para o testemunho de Paulo e Silas, louvando ao Senhor, e diz: eu quero isso para a minha vida. Eu quero essa esperança para a minha vida. Eu quero essa alegria plena para a minha vida. Eu quero essa experiência extraordinária para a minha vida. Mas anote, irmãos, algo muito importante. O testemunho de Paulo e Silas foi o suficiente, foi a base de uma experiência deles com Jesus, fez com que o carcereiro pudesse conhecer a Jesus. E agora uma pergunta para a igreja, uma pergunta: que você é cristão? As pessoas veem Jesus na sua vida? As pessoas querem ter um encontro com Jesus através das suas atitudes? As pessoas querem buscar a salvação em Cristo porque você já foi transformado pelo Senhor? E o primeiro passo, então, nós podemos aprender é olhar para dentro de si, é olhar para a sua vida, é confessar os seus pecados. Você sabe quais são? E o desespero era tanto daquele homem, que ele queria dar um fim na sua vida. Você reconhece que é pecador? Como nós temos assistido, como nós temos ouvido e temos acompanhado de famílias, de pessoas que buscam suicídio, pessoas que querem solucionar a dor, mas acabam tirando a vida. E há um nome para essas coisas: pecado, homem fora, longe de Deus. Meus amados, nós precisamos reconhecer o que Jesus fez na cruz. Estamos na iminência de começar mais uma vez a celebração do Natal, do nascimento de Jesus, mas qual é a importância dessa data para você? Jesus nunca pediu que lembrasse do seu aniversário, mas Ele sempre pede que nós pudéssemos lembrar da sua morte, da sua crucificação, da sua ressurreição, porque o poder, a graça, a autoridade está no nome de Jesus. Você reconhece que o salário do pecado é a morte? Você reconhece que você não pode fazer absolutamente nada para ser salvo? Só por Jesus. Não há outra forma. E aquele homem, aquele carcereiro, naquele momento, que queria tirar a sua vida, ele estava dizendo o seguinte, ele estava questionando, ele estava olhando para si: como eu posso ser salvo? Como eu posso ter essa segurança? Como posso ter essa certeza? Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Mas a segunda lição extraordinária nós podemos aprender nesse texto: encontrando um lugar no céu, ao tomar posse da salvação, o pecador ele reconhece a sua fé. No verso 31, creia no Senhor. É preciso ter fé, uma fé verdadeira. Não adianta você depositar a sua fé em coisas, em objetos, em copo com água, em religião, em templos, em pastores, mas creia em Jesus, creia em Deus. Mais uma vez, voltando, João 14, Jesus dizendo ao discípulo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim.
A igreja se reúne porque ela crê num Deus poderoso. A igreja se reúne porque ela crê no Deus que o ama, que o transforma, que perdoa os pecados e que dá a certeza da salvação, porque nós cremos em Jesus, nós cremos em Deus, nós cremos no seu amor, nós cremos no seu poder, nós cremos na sua graça, nós cremos na sua misericórdia. Aquele homem precisava reconhecer a sua necessidade de ser salvo, e ele colocou a sua fé em Jesus, porque Paulo e Silas deixam bem claro: creia no Senhor Jesus. Talvez você precisa colocar a sua vida nas mãos do Senhor, crendo de todo o seu coração. Talvez você precisa crer em Deus, colocando o seu casamento, a sua profissão, a sua vida, colocar diante de Deus todas as suas necessidades, todas as suas carências, todas as suas preocupações, colocar diante do Senhor. É preciso crer no Senhor e entregar a sua vida para que alguém governe. Quem governa a sua vida? Será que tem sido a política? Será que tem sido o futebol? Será que tem sido os seus amigos? Será que tem sido o seu achismo? Será que tem sido as suas convicções? Mas para encontrar lugar no céu, você precisa ter a convicção de que é pecador. Você precisa ter a convicção que só Jesus Cristo salva. E você precisa tomar uma decisão. Não é ser somente simpatizante do Evangelho. Não é ser somente ser simpatizante ao ouvir a palavra, ou poder se emocionar ao ouvir a palavra, mas para que você possa encontrar um lugar no céu e tomar posse da salvação, você precisa crer em Jesus, você precisa crer no sacrifício de Jesus na cruz, para perdoar os nossos pecados. Paulo deixa bem claro para aquele homem: tenha fé em Jesus. Paulo respondeu para aquele homem em angústia: Jesus, Ele transforma, Ele muda a sua vida. Meus amados, Jesus é a porta. Jesus, Ele é o Senhor. Jesus, Ele é amor. Jesus, Ele nos ama de uma maneira tão extraordinária. E não há outra forma de entrar no céu a não ser por Jesus. Gosto muito daquela expressão que Jesus disse para Lázaro quando ele foi em busca de Jesus para curar a sua filha. E ali as pessoas vieram na casa de Jairo, disse: Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a sua filha morreu. Eu gosto muito da expressão, está lá em Marcos 5,36, Jesus olhando para Jairo disse: não temas, crê somente. Essa é a palavra de Jesus para mim e para você nessa noite: não temas, crê somente. Ele é a resposta, Ele é a solução, Ele é um Deus todo-poderoso. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, ali diz a Bíblia que sem fé é impossível agradar a Deus. E essa fé que Jesus quer encontrar em nós, essa convicção que Jesus quer encontrar em nós: o Senhor é a minha resposta. Essa é a fé que Jesus quer encontrar em nós: o Senhor é o meu único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Essa é uma fé que agrada ao Senhor. Eu sei, eu reconheço o sacrifício de Jesus, eu reconheço o seu sacrifício na cruz, e eu creio no teu poder, eu creio no teu amor, eu creio na tua graça. Você quer agradar a Jesus? Creia nele de todo o seu coração. Você quer ter a certeza da sua salvação? Creia nele de todo o seu coração. Mas há uma terceira lição extraordinária nesse texto. Encontrando um lugar no céu, ao tomar posse da salvação, o pecador reconhece sua transformação. No verso 31, creia no Senhor Jesus e será salvo. O evangelho que não transforma vidas não é o evangelho, porque o evangelho ele muda. Há uma transformação genuína de dentro para fora. Em Cristo há uma transformação genuína. O que mudou em sua vida? O que é que tem sido mais poderoso do que o poder de Jesus na sua vida? O que é que tem sido, o que você tem colocado acima do poder de Deus na sua vida? Para encontrar, meus amados, um lugar no céu, ao tomar posse da salvação, o pecador lhe reconhece a sua transformação, será salvo, será liberto. O evangelho que nos salva das garras, do vício, da prostituição, da mentira,
do pecado. O evangelho que há mudanças e mudanças para melhor. A vida daquele homem oficial, aquele homem romano, nunca mais foi a mesma, porque ele encontrou aquele que poderia mudar a sua história e mudou. Jesus, ele transforma. O evangelho de Jesus é o poder de Deus. Mas às vezes o nosso orgulho nos tira de experimentar isso. Talvez as nossas limitações, talvez até os nossos medos. E aí eu pergunto a você, como você era antes da conversão? É interessante que nós lembramos do nosso nascimento porque nós temos a certidão de nascimento, não é? Eu nasci no dia tal, porque minha mãe disse, eu tenho a certidão do nascimento. E aí você pede alguém para dar um testemunho da sua conversão, a pessoa não sabe o dia. A pessoa não sabe o dia. Se houve mudança de vida, se a partir daquele momento você teve uma experiência real com o Senhor Jesus. Eu me converti no dia 23 de fevereiro de 1983, a partir daquele momento eu reconheci que eu estava dando passos largos para o inferno, e que as amizades que eu tinha naquele tempo eram pessoas que estavam me levando a se distanciar de Deus. E aí até que um dia, o meu tio Climério, hoje na glória, sempre falando do amor de Jesus, sempre falando da graça de Deus, sempre falando da bondade de Deus, sempre falando do poder de Deus. E se eu não chegasse naquele momento da necessidade de transformação, certamente eu não estaria aqui. Deus tem um plano extraordinário para a sua vida. Deus quer transformar a sua vida. Ele quer mudar a sua história. Ele quer que você seja transformado, que você reconheça que Ele tem o poder, que o poder está na sua vida, que o poder está na sua morte e que o poder está na sua ressurreição, e Ele nos faz nova criatura. O Evangelho nos permite mudar de vida, nova criatura. Quando pecamos, quando reconhecemos as nossas limitações, e nós honramos a Deus pela confissão e arrependimento. Aquele homem reconheceu que precisava de transformação, e ele se arrependeu, e ele confessou do seu pecado. Você precisa ser testemunha da sua transformação. Você sabe quem é você agora? Não há palavra que possa expressar aquilo que Jesus fez na nossa vida, porque a nossa vida revela o que Jesus já fez por mim. Se for preciso, fale. Mas o Evangelho de Jesus é o Evangelho que transforma. E a única forma de desfrutar, de encontrar um lugar no céu, é tomar posse da salvação, é reconhecer que Jesus, Ele transforma, Ele muda a nossa vida. Em quarto e último lugar, encontrando lugar no céu, tomando a posse da salvação, o pecador reconhece a sua missão. Você observar no verso 31, ele diz lá na parte final: serás salvo tu e a tua casa. Que coisa maravilhosa. Aquele carcereiro agora, ele alcançou a graça, a salvação, e diz a Bíblia que ele foi para a sua casa, ele foi para a sua família, ele acabou de se converter, e ele já tem uma missão. A missão daquele homem agora é ir até a casa, e levou Paulo e Silas, a qual ele havia açoitado. Paulo e Silas, ele agora leva Paulo e Silas para sua casa, trata as feridas, e ele diz assim: olha, prega para a minha família. E diz a Bíblia que houve festa, diz a Bíblia que houve conversões. Aquele homem já tinha uma missão, ele ouviu a palavra, ele creu na palavra, ele convidou para anunciar a sua palavra em sua casa. O cristão, ele conduz outras pessoas para Jesus. Onde ele foi, agora ele estava levando o Evangelho por sua experiência. Olha os versos 32 e 33 de Atos 16. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte na casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele
e todos os membros da casa dele foram batizados. Esse é o Evangelho de Jesus, que transforma, que leva a vida a outras pessoas. Esse é o Evangelho de Jesus, que leva o homem a reconhecer que é pecador e que faz uma pergunta e Jesus lhe dá a resposta para ele. E ele agora experimenta a salvação, ele agora leva Paulo e Silas para casa e começa a pregar o Evangelho. Toda a sua família foi salva e eles foram batizados para a glória de Deus. Esse é o Evangelho de Jesus. Esta é a mensagem que essa igreja tem pregado há 32 anos nessa localidade. Esta é a mensagem que eu e você precisamos anunciar, que só Jesus Cristo salva. Ele acolhe a palavra, ele partilha a palavra. Batismo não salva, mas o convertido sempre pede para ser batizado, para demonstrar publicamente: olha, eu sou uma nova criatura. No momento em que eu sou imergido na água, estou simbolizando que eu morri para o mundo, e ao levantar a pessoa da água, dizendo: eu sou uma nova criatura, eu ressuscitei com Cristo Jesus. Porque é o Evangelho que faz isso, é o amor de Jesus quem faz isso, é a palavra de Deus quem nos garante. Por isso, creia no poder de Deus, creia em Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Você é o missionário que Deus quer usar na sua casa, na sua família. Você será um instrumento nas mãos de Deus para alcançar outra pessoa. Tudo começou por uma declaração: como eu posso ser salvo? O Evangelho que não transforma é entretenimento, é show. Às vezes saímos dos cultos tão alegres, tão felizes, e é muito bom, mas raramente a gente sai chorando, porque ainda não abrimos o coração para Jesus mudar a nossa história. Mas o Evangelho transforma o homem por completo. João no capítulo 3, Nicodemos estava ali. Ele era um homem que conhecia a lei, era um homem conhecedor das Escrituras, mas ele estava ali apenas para observar Jesus, para tentar pegar algum erro. E diz a Bíblia que lá no Evangelho de João capítulo 3, que ele foi à parte conversar com Jesus, porque ele não poderia ser visto. Como que pode uma autoridade, um sabedor das Escrituras poder conversar com Jesus? E ele conversou ali com Jesus, e Jesus falou algo tremendo para ele, disse: necessário vos é nascer de novo. Gosto muito de uma tradução que diz assim: vocês precisam nascer de novo. Mas eu sou conhecedor, eu conheço. Minha bisavó, minha avó, minha mãe, os meus tios sempre me levaram na escola bíblica dominical, sempre me levaram na EBF, sempre fui à igreja. Mas se você ainda continua sendo escravo do pecado, se você ainda não pediu perdão dos seus pecados, se você não confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não houve transformação. Mas eu não bebo, mas eu não fumo, eu não falo palavrão, eu sou bonzinho, eu dou esmola, eu vou no culto. Não significa nada se Jesus não transformar o seu coração, que é de dentro para fora. Há muita religiosidade, mas falta experiência com Jesus. Talvez essas mensagens não tenham sido mais pregadas, mas nós não podemos abrir mão daquilo que Jesus é para a nossa vida. É o único Salvador e Senhor da nossa vida. O jovem rico era um homem conhecedor e disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Mais uma vez, Jesus disse: sabe os mandamentos? Eu sei, não matarás, não furtarás. Eu sei disso desde pequeno, lá da EBD, lá da EBF. Mas falta-te uma coisa: vai, vende tudo que tem, dê aos pobres e segue-me. Nós temos muitos evangélicos, já disse isso aqui, mas poucos discípulos.
que segue a Jesus, verdadeiramente. O que falta você deixar para você ser discípulo de Jesus? O que falta você abandonar, crendo no poder de Deus, encontrando um lugar no céu? O que tem impedido? Hoje, a resposta é Jesus. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É promessa de Deus, é palavra de Deus. Se você crê, se arrependa dos seus pecados, confesse os seus pecados ao Senhor, encontre uma morada no céu, que Jesus foi preparar para todo aquele que reconhece que é pecador e reconhece que o único caminho para a eternidade é Jesus. Não há outra forma. Não podemos mudar a mensagem. A Bíblia diz, pode ser até se viesse um outro anjo, se viesse um anjo do céu e anunciasse outro evangelho, é anátema, é amaldiçoado. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não há outro nome a qual possamos ser salvos. Que nome é esse? Jesus. Ah, está chegando o Natal, tenho que fazer amigo oculto, acho legal. Comprar os chestes, tem que pintar a casa, tem que botar pisca-pisca, tem que montar a árvore de Natal. É uma correria, é uma agitação tremenda. Mas há lugar para Jesus nesse Natal no seu coração? Há um lugar reservado no seu coração para Jesus? Talvez você vai colocar num cantinho, você vai colocar no outro cantinho, talvez você vai colocar mais embaixo, mais em cima. Mas hoje, convide Ele para estar no centro da sua vida e ter a certeza da sua salvação, que a única forma de entrar para os céus é Jesus. É o único que perdoa, é o único que declarou que seu corpo foi partido por nós, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Para Jesus não há diferença, não dá pecadinho, pecado, pecadão. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, afastados estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte eterna. Eu tenho muita dificuldade ainda em respeito até com a morte. Estava conversando com um pastor recentemente, ainda que tenha ido bastante. Esse mês de novembro foi um mês difícil. Acho que fizemos 5, 6 sepultamentos no mês de novembro, e é difícil. A morte é uma dor muito grande, mas separação brutamente. Mas essa não é a pior morte. A pior morte é quando você não reconhece que precisa nascer de novo. A sua morte espiritual. Essa é a pior morte.